Por que o mundo está mudando tanto? Essa é a pergunta que eu tentei responder na palestra de ontem, no dia 15 de março de 2018, na Universidade Castelo Branco, no centro do Rio. Boa noite. Primeiro, dizer para vocês que vai ter um sorteio de um livro. Eu trouxe meu livro, depois eu vou explicar os detalhes. O sorteio é esse aqui. Não sei se dá para ver, está muito claro. Dá para ver? Isso. Bom, pessoal, tá dando para me ouvir aí? Eu só queria ter uma localização seguinte. Quem que é pessoal de administração? Levanta o braço. Beleza, marketing. O que mais que tem aí? RH. RH é separado de administração, são duas áreas, né? Tá, RH, marketing. O que mais tem? Logística. Contabilidade, gestão empresarial. Contábil. E você, sozinhos? Vocês são o quê? Contábeis. Tá, beleza. Então tem mais administração. Tá, beleza. Então, olha só, a ideia aqui é... A gente vai falar Meu nome é Carlos Nepomuceno, o pessoal me conhece como Nepô, e eu já vou dar a dica para vocês. Vocês estão mais na fase de já sair da faculdade, né? Já estão? Então... Beleza. Mas não tem... Aqui não é calor, é a galera que já está para o meio e para o fim, né? Tá bom. Então eu vou dar uma dica para vocês que já estão no meio e para o fim, que para fazer sucesso, só 4 letras. Meu nome é Nepô. Se você for analisar Xuxa, Zico, Pelé, Nepô, 4 letras. E Lula é a exceção que justifica a regra. Então, eu sou jornalista, tenho mestrado em Ciência da Informação, doutorado em Ciência da Informação. Comecei a trabalhar com internet em 1992. Em 1995, montei minha empresa. A minha empresa tem 23 anos. Tenho mais de 500 clientes, trabalho na área de estratégia digital. 23 anos. E de 2005 para cá, eu comecei a dar aula em pós-graduações, dou aula em várias pós-graduações de marketing, gestão de conhecimento, big data, comunicação, e tenho estudado esse mundo digital. Esse livro que eu estou lançando aqui é o meu 3º livro. No fundo, é o mesmo livro reescrito 3 vezes. E esse livro são 11 anos para chegar nesse livro. E eu vou tentar mostrar para vocês, e é uma coisa importante, que eu acho que para vocês que estão entrando no mercado, o mundo, a sociedade humana, nunca passou... Esse é o resultado. Eu já começo a falar do meu diagnóstico e da minha pesquisa. A sociedade humana nunca passou uma mudança tão grande como essa que a gente começa a passar. A gente não começou a passar a mudança. A gente está vendo os primeiros sintomas da mudança que está vindo. É a maior mudança da história do Sapiens. Pessoal que faz administração... Com certeza, todos os autores que vocês pegaram de administração, e o pessoal de marketing, o pessoal também de RH, todos os autores que vocês estudaram na universidade foram autores que tiveram e foram criados e foram formados antes do digital. E agora a gente está vivendo mudanças que os autores do passado, do século passado, os autores que vocês se formaram, os autores que vocês estudaram, não estão conseguindo explicar o que está acontecendo. E vocês não estão vocês estão saindo da universidade, mas vocês não estarão preparados para trabalhar no novo mercado. Vocês terão um emprego no mercado que está acabando. E eu estou trazendo para vocês a minha pesquisa,
E eu vou apresentar para vocês por que isso está acontecendo. Eu não vou chegar para vocês e dizer assim, galera, chegou aqui o guru, né? O disco voador, a era de Aquário, o mundo está mudando porque chegou a era de Aquário, baixou um disco voador, né? Chegou o Messias e agora vai mudar tudo. Não é isso que está acontecendo. Eu demorei muito tempo para poder justificar os meus argumentos. Passei muitas aulas discutindo com os meus alunos, muitos grupos de estudos pela internet, muita leitura, mestrado, doutorado, para chegar às conclusões que eu vou apresentar para vocês. Esse meu livro aqui, Administração 3.0, é um resumo de toda a pesquisa que eu fiz. Às vezes eu falo para a galera, hoje em dia, depois de muito estudar, e eu vou fazer uma sugestão para vocês, é a minha segunda sugestão da noite. Às vezes a gente quer estudar, e eu, por exemplo, agora estou fazendo um grupo de estudos pela internet, e estou me dedicando a 2 livros, Transformação Digital e Negócios Digitais. E eu passo 2 meses, às vezes, estudando 2 livros. Eu não quero ficar estudando 50 livros. Porque se você vai fundo num livro bom, você está estudando 10, 20, 30 livros como se você estivesse perdendo. Então a minha sugestão, você vai dizer, mas o cara está querendo vender livro. A minha sugestão para o pessoal que está saindo da universidade agora é ter esse livro, estudar esse livro, para tentar entender o que a gente está entrando. Os autores que vocês estudaram, e não é só na universidade de vocês, na maior parte das universidades, não se preparou, porque é óbvio, foi pré-digital. Então a gente vai começar a entender qual é essa mudança que está acontecendo. Que mudança é essa que está acontecendo? A gente percebe que tem uma mudança. A gente percebe que tem mudança na política, a gente percebe que a nova geração já não é igual, ela é bastante diferente. A gente percebe que existem mudanças na educação, a gente percebe que existe mudança, existem organizações completamente diferentes. Eu vim de Uber para cá, o Uber é um negócio completamente diferente do táxi, completamente diferente de uma cooperativa de táxi. O Airbnb, que você aluga apartamento pelo aplicativo, é completamente diferente de ir para um hotel. O Mercado Livre é um negócio completamente diferente de um shopping center. A estante virtual é um negócio completamente diferente dos sebos isolados que a gente tinha. O que é isso que está acontecendo? Como é que a gente estrutura uma empresa desse tipo? Tem lugar para trabalhar nessas empresas? Eu posso montar uma startup? Eu posso trabalhar nesse novo mercado? Se eu trabalhar numa empresa tradicional, essa empresa tradicional, ela vai sobreviver durante muito tempo? As empresas tradicionais, apesar de elas estarem sobrevivendo, e algumas delas até ganhando dinheiro e crescendo, elas estão começando a perder liderança de mercado. Um exemplo assim que eu gosto de falar é a TV Globo. A TV Globo cada vez mais perde mais valor de mercado, porque cada vez ela vai para um público mais velho, de baixo poder aquisitivo, porque ela está perdendo espaço para o Google. O Google hoje anuncia qualquer coisa. Pega um anúncio de R$1, de R$2, de R$3 e anuncia tudo para todo mundo, de todos os lugares. Por que o cara vai anunciar num jornal, num rádio, numa televisão, se ele anuncia no Google e a chance dele atingir o público que ele está querendo é muito maior? Às vezes você pega o Estadão, o jornal Estadão aplicativo, o cara coloca lá assim, você abre o Estadão, vem assim, propaganda do Rolex. Eu nunca tive um Rolex, nunca vou ter. E se tivesse Rolex, já não teria mais aqui no Rio de Janeiro. Né? Seria assim, Rolex, né? Vai Rolex, né? Vai Rolex. Então eu nunca tive, e o cara me oferece aquela propaganda, então ele não me conhece. Ele não me conhece. Esse é o problema, ele não me conhece. Quando eu faço uma pesquisa no Mercado Livre, eu queria comprar um estabilizador, depois que eu fiz essa pesquisa no Mercado Livre, eu não consigo mais andar em qualquer lugar do que tem alguém querendo me vender. Eu entro em qualquer lugar, está lá o anúncio de estabilizador, porque o cara já sabe que eu estou atrás de estabilizador.
Então, eu sei que é um negócio meio chato dizer isso, mas vocês são contemporâneos, não sei se é bom ou é ruim, para mim é bom. Nós somos contemporâneos da maior mudança da história do ser humano. E é muito complicado viver nesse período, porque vai exigir muita inteligência. A gente tem que ter uma compreensão clara do que vai acontecer. Então, eu vou começar essa história para a gente começar a entender para onde que as coisas estão indo e por que elas estão indo. Pelo motivo. Tudo tem um motivo. Então eu vou dizer uma outra coisa para vocês. É a minha terceira sugestão da noite. Vai anotando aí, a terceira sugestão. Se alguém chegar para vocês... A primeira é ter 4 letras. Pode ir cortando o nome aí. A segunda é se dedicar para um livro só, estudar um livro só bom e fundo naquele livro. Essa é a segunda. E a terceira é quando alguém chegar para vocês e começar a falar que vai ter muita mudança, muita coisa, vocês levantam o dedo e perguntam por quê? Para ver se o cara tem um argumento forte para justificar o porquê. E a maior parte das pessoas, preste atenção no que eu vou falar, a maior parte das pessoas que está falando sobre esse mundo digital, ninguém apresenta o motivo por que a gente está vivendo essas mudanças. E foi esse o estudo que eu resolvi fazer. Porque eu acho que a gente tem que apresentar, já que a gente vai mudar tanto, a gente tem que apresentar o motivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, eu vou apresentar para vocês o motivo por que a gente está passando pela maior mudança da história do Sapiens. Vou começar a apresentar. Todo mundo sabe o que é um kitnet? Sim. Kitnet, para a gente definir e conceituar bem, é aquele apartamento que quando você entra, você já está na janela. É mais ou menos isso que é um kitnet. Tá certo? Tem alguém aqui de Niterói? Alguém aqui de Niterói? Não tem ninguém de Niterói? São Gonçalo serve. São Gonçalo. Beleza. Bom dia. Bom, então olha só. Cidadão, está ali em Copacabana, na Praia do Júnior, num kitnet. Ele tem muito kitnet. Então ele está ali, sexta-feira à noite, pensando no fim de semana, no kitnet. Tá certo? Eu quero que vocês visualizem a cena. Tá dando para ver? Sexta-feira à noite, ele deitado no sofá. Antigamente eu dizia que ele estava balançando o Raider, mas o pessoal, minhas alunas, disseram que Raider é muito 2.0. 3.0 é a Havaiana. Então ele está balançando uma Havaiana com aquela revista de programa para ver o que ele vai fazer no fim de semana. Tá dando para ver a cena? Então, o cidadão está lá no fim de semana, pensando o que vai fazer lá no fim de semana, papapá. Toca a campainha. Toca a campainha do kitnet dele. Tá certo? Toca a campainha. E aí, quando ele vai ver quem é que tá, dá aquela sombra na janela. Na janela não, no olho mágico. Não dá para fingir que não está em casa. São 6 parentes chegando de São Gonçalo para passar o fim de semana. É a galera que quer passar o fim de semana em Copacabana resolveu aparecer. Porque o WhatsApp, disseram que o WhatsApp não estava funcionando, chegou. Tá certo? Tá dando para ver a cena? O cara sozinho, um kitnet, chegam 6 parentes de São Gonçalo. Tá todo mundo vendo a cena. Então agora o que eu quero que vocês me ajudem
no seguinte. Vou acender a luz agora, Ana. Eu quero que vocês me ajudem no seguinte. O que vai acontecer de problema neste fim de semana, neste kitnet, com 7 pessoas convivendo no fim de semana? Vamos falar as palavras, por favor. Conflito. Que mais? Água. Comida. Que mais? Limpeza. Calor. Espaço. Espera aí, espaço, barulho. Que mais? Comunicação. Tem que administrar o problema da comunicação. Que mais? Conforto é problema. Como é que a gente bota isso? Eu acho que é espaço, né? Conforto é espaço. É espaço. Gastos eu não sei se eu... Despesa, ele não está esperando essa galera toda. Eu acho que a gente podia botar... Água e comida como despesa. Água, comida, porque essas coisas todas estão, né? Bom, vamos ficar nesses aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Então, olha só. Eu estou trabalhando com vocês na lógica. Se alguém achar que o que eu... Olha só. Se alguém... Vou pedir só para o pessoal não falar muito, porque senão eu começo a falar mais alto, daqui a pouco eu estou sem voz. Então, olha só. Perguntar para vocês o seguinte. É fato que se o pessoal tiver nesse fim de semana, os 7, naquele kitnet, isso tudo terá que ser administrado? Sim. Sem nenhum tipo de possibilidade de fugir desse problema. Sim ou não? Sim. Beleza. Então tá beleza aqui. Valendo tocar música no Fantástico. Tá certo? Quantas pessoas, quero ver quem vai adivinhar, hein? Quantas pessoas existiam no planeta Terra, quantos seres humanos, sapiens, moravam no planeta Terra em 1800? Por favor. Quem chuta? Um número. 5 bi? Menos. 1800. 1 bi. Boa. 1 bi. Música no Fantástico. Quantos nós somos hoje? Nós somos 7. 7. 7 bi. Então preste atenção no kitnet. No nosso kitnet, nós éramos 1 bilhão. Em 200 anos, nós crescemos 7 vezes. Olhem para o quadro e perguntem se não são essas as crises que o ser humano está passando. Sim ou não? Vamos lá. Conflito, água, comida, limpeza, calor, espaço, barulho e comunicação. Sim ou não? Sim. Não é complicado, é só que a gente não parou para pensar. Então a primeira coisa que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: nós não nos damos conta do efeito que o aumento demográfico tem na vida da sociedade. O exemplo do Brasil, que a gente está reclamando que o Brasil falta tudo, que o Brasil é um país cheio de problema, papapá. No caso do Brasil, a situação ainda é mais complicada. No Brasil, em 1900, nós éramos 30 e hoje nós somos praticamente 210. O que o mundo cresceu 200 anos, em 100 anos nós crescemos 7 vezes.
Eu tive em Sergipe fazendo uma palestra, e aí quando o cara do carro, o rapaz do carro que foi me buscar na palestra, eu perguntei, tudo bem, aí só por curiosidade, quantos filhos, quantos irmãos você tem? Nós somos 10. Depois perguntei para o outro, quando estava chovendo, fui fazer fotografia, tirar umas fotos, estava chovendo, o cara estava na marquise, eu perguntei, quantos irmãos vocês são? 10. Isso, pessoas de uma geração de 40, 50 anos. Você imagina 10 mais 10 mais 10 mais 10, dá os 210. Então, vamos fazer um cálculo simples. E eu estou mostrando para vocês o motivo por que a gente vai mudar tanto a sociedade. Se a gente está falando de 1 bilhão de pessoas, nós estamos falando aqui que a coisa mais importante, nós estamos falando de 3 bilhões de pratos de comida. É que a gente não para pensar. Mas em 1800, naquela época, nós tínhamos que produzir todos os dias 3 bilhões de pratos de comida. Quando a gente está falando no mundo de hoje, nós estamos falando que nós temos que produzir no mundo 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Eu vou repetir, 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Vamos pegar assim uma pessoa individualmente. Você imagina o seguinte, você tem que pensar no arroz, vamos pegar uma coisa básica, arroz, feijão, ovo e frango. Então o arroz tem que ser plantado, tem que ser colhido, tem que ser ensacado, tem que ser comprado, tem que ser levado para casa, tem que ser colocado numa panela, tem que ter gás, tem que ter água, aí faz o arroz, faz o feijão, faz o frango e faz o ovo. Olha a confusão, olha a logística, olha a galera da logística. Por isso que tem curso de logística. Se a gente pensar nessa complexidade, e a gente vai introduzir essa palavra complexidade, nós vamos ver que o mundo hoje saltou de uma complexidade matematicamente falando, de 1 bilhão para uma complexidade de 7 bilhões de pessoas. Aí eu vou perguntar para vocês, faz sentido isso, sim ou não? É realidade isso ou eu estou inventando? Hein? Sim ou não? Está aqui, já no primeiro momento da aula, do nosso encontro, da nossa palestra, o motivo de por que nós vamos mudar radicalmente a sociedade humana. Esse é o motivo. Depois eu vou detalhar como a gente vai fazer isso. Mas se alguém falar assim, você assistiu uma palestra lá e tal, pode entrar não. Quanto é que vocês estão pagando? É 50? 50 cada uma, para você 45. Tudo bem, Fábio? Olha só. Preste atenção. Nós estamos falando de um aumento de complexidade de 7 vezes. E tem um detalhe que é maior que 7 vezes. Para mostrar para vocês o problema que a gente tem. Se a gente analisar aqui a turma, vocês, estou contando aqui, só aqui desse lado aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas comigo, 6 pessoas de óculos. Cada uma dessas pessoas que está de óculos, e você também 7. Cada uma dessas pessoas de óculos tem um grau diferente. Se eu analisar aqui só essa galera aqui, eu vou ver aqui. Tem uma galera ali meio cara de 45 e tem uma galera aqui meio com cara de 34. Então vai de 45 a 34. Sapatos. E o detalhe, cada um gosta de um tipo de sapato diferente. 45 sapatos? Quanto é que você calça? 36, estou falando. Tem 36, tem 35, tem 40 e quanto ali? 43. Então, olha só.
A complexidade da espécie humana, ela não só é quantitativa, mas ela também é qualitativa. Quanto mais gente, mais diferentes são as pessoas. As pessoas não são iguais na coisa básica de se vestir e de comer. Você imagina se a gente começa a colocar as outras coisas. O que gosta de se vestir, o que gosta de assistir, os livros que gosta de ler, né? O tipo de cabelo que gosta de fazer, o tipo de shampoo que gosta de usar, o tipo de desodorante, tudo. Vai começando a colocar aí a sofisticação. Então, qual foi a minha grande descoberta que eu coloquei nesse livro, que não é uma grande descoberta, é uma coisa meio óbvia, mas que não está evidente para as pessoas. É óbvio, mas que não está evidente. O ser humano cresceu estupidamente nos últimos 200 anos, como nunca tinha crescido. O Brasil cresceu estupidamente nos últimos anos, como não tinha crescido. E aí vocês vão perguntar, mas será que lá nos maias, nos incas, nos astecas, não sei aonde, não teve um crescimento parecido? Pode ter tido, mas não é global. Não foi global. E não foi nessa proporção. E hoje, como a gente criou um mundo conectado, está tudo conectado, o cara produz o minério no Brasil, o minério no Brasil vai para a China, da China eles fazem a placa depois vai para a Alemanha, aí a Alemanha integra não sei do que, papapá, e aí depois eles mandam não sei para onde, aí não sei para onde manda não sei para onde. Ou seja, se der um problema no minério do Brasil, afeta todo o circuito. Então a gente está totalmente hiperconectado, hiperintrincado, interligado, e a espécie humana tem uma complexidade hoje muito acima do que a gente já teve no passado. Então isso aqui é a coisa mais importante do que eu estou falando para vocês do nosso encontro. Vocês têm hoje um diagnóstico bastante claro e evidente de por que o mundo está mudando. Porque nós crescemos demograficamente. Essa é a primeira etapa da nossa jornada, do nosso encontro aqui. Todo mundo está confortável com isso? Ou alguém acha que isso que eu apresentei não tem lógica? Todo mundo confortável? Podemos continuar? Porque também o pessoal vai dizer, depois eu vim aqui enrolar a gente. Eu não vim enrolar vocês. Eu vim trazer aqui lógica. Beleza. Então esse é o primeiro aspecto do que eu quero trazer para a gente entender o futuro e o mundo que vocês vão viver e vão trabalhar. E vocês podem se dar bem nesse mundo ou simplesmente não entender o que está acontecendo e sempre estar na rabeira. Então, o que acontece aí que é uma coisa estranha? É uma coisa estranha que vai obrigar a gente, olha só o que eu vou falar, vai obrigar a gente a olhar para o ser humano de uma forma completamente diferente que a gente não olhou. É um problema filosófico. A filosofia tem nome para isso. A gente está vivendo uma crise porque a gente acha que o ser humano é uma coisa e o ser humano é outra coisa. Isso que eu mostrei para vocês não está no mapa da galera. Isso significa que a gente tem que começar a olhar para a gente de uma forma diferente. Olha o que eu vou dizer para vocês. O ser humano é a única espécie viva do planeta, olha o que eu vou falar, que cresce demograficamente. Vou repetir. O ser humano é a única espécie viva no planeta que cresce demograficamente. Aí vocês podem falar, e as baratas? E os germes? E as bactérias? Aí a gente poderia colocar, o ser humano é a única espécie do planeta social que cresce demograficamente. Ou é o único mamífero que cresce demograficamente. Mas é uma característica da espécie humana. Crescimento demográfico faz parte da característica do ser humano. Aí vocês vão me perguntar, por que os leões
não crescem demograficamente? Olha, para a gente entender a mudança do mundo. Por que os lobos não crescem demograficamente? Por que os elefantes não crescem demograficamente? Por que a gente não tem 7 bilhões de elefantes interconectados no mundo? Porque o modelo, olha aí, galera da administração, galera dos recursos humanos, galera do marketing, galera da logística. Por que o ser humano consegue crescer demograficamente? As outras espécies têm um modelo de administração, a forma que eles se organizam é uma forma biológica. Eles não têm curso do SENAC para se organizar. Eles não fazem curso do SENAI. Eles não fazem Castelo Branco para fazer administração. O leão já sabe instintivamente o que ele tem que fazer, ele aprende a caçar, o lobo aprende a caçar, eles já sabem como vão fazer, eles são instintivos biológicos. O ser humano não é uma espécie, olha o que eu vou dizer, não é uma espécie só biológica. Nós somos uma espécie tecnológica. Nós somos uma tecnoespécie. Nós sempre fomos tecnoespécies. A primeira coisa que caracteriza o ser humano é o dia que o ser humano resolveu usar a tecnologia para resolver problema. Nós somos essa tecnoespécie desde o dia que a gente saiu das cavernas e virou ser humano. O que significa ser uma tecnoespécie? O que significa o ser humano usar as tecnologias? Quando eu falo tecnoespécie, eu tenho uma aluna minha que já fez vários cursos comigo. Um belo dia ela se revoltou e falou para mim: Nepô, você pode ser tecnoespécie, mas eu não sou tecnoespécie, eu sou natureba. Revoltada. Ela demorou para se colocar e ficou revoltada. Eu sou natureba, você pode ser tecnoespécie. Aí eu falei para ela: ô Mônica, vou fazer um teste natureba com você. E eu vou propor esse teste natureba para vocês. Falei: Mônica, você não tem uma casinha lá em Mauá? Aquela casinha sem luz, com lampião, fogãozinho a lenha, né? Aquele negocinho de palha, aqueles barulhinhos de grilo. Ela falou: é exatamente por causa disso que eu sou natureba. Aí eu falei: Mônica, como é que você vai para sua casinha em Mauá? Aí eu pego o meu jipinho. Eu falei: opa! Mônica, jipinho é o quê, Mônica? O que é, Mônica? Tecnologia. Ah, não, jipe não é tecnologia. Não, jipe não nasce em árvore, eu vou avisar para vocês. Jipe não nasce em árvore. Não tem uma jipeira que o cara vai pegar jipe. Não tem. Jipe tem que ter uma produção. É uma tecnologia. Não é porque você se acostumou a jipe que é natural. Tá dando para entender? Aí eu falei: Mônica, jipe é tecnologia, Mônica. Aí a Mônica é abusada. Aí ela falou: ah, então tá bom, então eu vou a pé, mas vou, porque eu sou natureba. Aí eu falei: Mônica, aquela sua botinha da Volner não vai levar, não. Como assim? Botinha, Mônica? Não nasce em árvore. Botinha é tecnologia, Mônica. Tu tem que ir pelada pra lá, Mônica. E o pior, Mônica, não vai pela beira da estrada, no acostamento, porque asfalto é tecnologia também, Mônica. Porque é petróleo transformado, sim ou não?
Tu tem que ir pelo meio do mato. Aí ela falou, mas e se eu montar num cavalo? Eu falei, tudo bem, cavalo não é tecnologia. Vai ter que ir no meio do mato. Mas tem que ir pelo meio do mato. Mas quando chegar lá não vai passar pomadinha, não. Porque pomadinha é tecnologia. Né? Porque vai chegar assada lá, vai ter que ser... É tecnologia. Então, preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. A cabeça de vocês, com certeza parecida com a da Mônica, é que nós achamos que tecnologia é só celular. A gente não acha que essa mesa, a cadeira que vocês estão sentados, o óculos que vocês estão vestindo, a caneta, esse projetor, é tecnologia. Por quê? Porque já se acostumou. Já se acostumou. E a gente acha que tecnologia é coisa nova. Né? Aí eu falei, Mônica, amor, quando você vai para essa sua casinha de campo, aquele fogãozinho a lenha é o fogãozinho da vovó. Aquele lampião é a luzinha do vovô. Né? Aquela sua casinha é a casinha da vovó e do vovô. Você não é natureba, ô Mônica, tu é vintage. Vintage, você é uma pessoa que gosta de nostalgia. Você é nostálgica, Mônica. Você não gosta de tecnologia nova, você gosta de tecnologia velha. Agora você gosta de tecnologia. Porque você chega na sua casinha, você quer um lampiãozinho para ficar ali, né? Jogando baralho, e baralho é tecnologia também. E dominó também. O que eu quero dizer com isso para vocês? O que eu quero dizer quando eu digo que a gente é uma tecnoespécie? Preste atenção, galera, fundamental para vocês pensarem o futuro. O ser humano só pode crescer demograficamente porque ele é tecnológico. Se nós não fôssemos tecnológicos, nós não cresceríamos demograficamente. Porque no momento que a gente começa a ter problema com aumento de complexidade, a gente inventa tecnologia para ajudar a gente a resolver os problemas. Tá dando para entender a brincadeira, como é que é? Eu posso crescer demograficamente porque as tecnologias me ajudam a resolver os problemas. Faz sentido isso, sim ou não? Então o ser humano, não é que o ser humano usa tecnologia agora, está usando mais. O ser humano sempre usou tecnologia. Mas quanto mais nós tivermos seres humanos no planeta, mais dependentes nós seremos das tecnologias. Porque as tecnologias vão nos ajudar a lidar com a complexidade. Então é a segunda coisa que eu quero trazer para vocês. A primeira que eu quis trazer. Número 1. Nós estamos vivendo sobre o efeito do aumento demográfico radical dos últimos 200 anos. De 1 para 7 bilhões. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa. Nós só conseguimos fazer isso porque nós somos uma tecnoespécie. Se a gente não fosse uma tecnoespécie, nós não teríamos conseguido crescer demograficamente. Até agora faz sentido? Todo mundo está confortável? Isso que eu estou falando aqui é maluquice ou faz sentido? Na boa. Ninguém pode dizer que a gente não usa tecnologia. Todo mundo sabe que usa. Que é dependente. Beleza. Então nós vamos agora para o nosso terceiro passo na nossa jornada. Todas as tecnologias são importantes. Todas as tecnologias são importantes para o ser humano. Mas tem uma tecnologia que é a mais importante de todas. É a mais estruturante do ser humano. Uma que são as tecnologias que permitem a gente se comunicar. Todas as outras são fundamentais. Outro dia eu fui fazer uma palestra em Furnas, no interior lá de Goiás, aí o cara virou para mim e falou assim, depois a energia é importante,
guindaste é importante, navio é importante, avião é importante, represa é importante, trator é importante, tudo isso é importante. Não estou dizendo que não é importante, é fundamental. Mas eu estou dizendo que o mais importante de todas, a mais fundamental, a mais estruturante do Sapiens são as tecnologias de comunicação. Porque a gente, depois de respirar, a coisa que a gente mais faz é se comunicar o tempo todo com todo mundo. Se vocês pararem para pensar, a gente acorda, já vai ler, a gente vai ouvir, a gente vai falar com alguém, a gente vai não sei o quê, a gente está o tempo todo se comunicando. Ainda mais agora com celular, com WhatsApp, com Facebook, a gente está o tempo todo se comunicando. Então, o que acontece aí que é interessante no nosso terceiro passo de compreensão do mundo digital? Quando, presta atenção no que eu vou dizer, terceiro passo, quando mudam as tecnologias de comunicação da sociedade, não acontece todos os dias, quando mudam as tecnologias de comunicação da sociedade, a sociedade entra em processo de mutação. Eu vou dizer mais, o ser humano entra em processo de mutação. É como se a gente tirasse de dentro do ser humano uma placa ou um sistema operacional e colocasse outro. É muito raro mudanças de mídia na sociedade. Vou dizer para vocês as mudanças de mídia que a gente tem notícia. A primeira mudança de mídia foi dos gestos, quando a gente não falava, para quando a gente começou a falar. 70 mil anos. Depois a chegada da escrita. Depois a chegada da escrita impressa. Escrita, 7 mil anos. Escrita impressa, 500 anos atrás. Mídia de massa, século passado. E agora digital. 5 mudanças na história do Sapiens. Toda vez que isso aconteceu, o ser humano deu uma guinada radical na história. Se alguém me perguntar, Nepô, o que mais muda a história do ser humano? 2 coisas. A primeira é o aumento demográfico e a segunda, a necessidade que o ser humano passa a ter de criar uma nova mídia para poder resolver os seus problemas. A gente precisa de uma sofisticação. Eu vou falar uma coisa para vocês, tem muita gente aqui com certeza, né? Deve ler a Bíblia, acompanha a Bíblia é uma coisa importante para a sua vida. Mas eu vou chamar a atenção de uma coisa para vocês, que vocês, apesar de lerem a Bíblia, não se tocaram, que o surgimento da Bíblia, a Bíblia vem da palavra biblio, que quer dizer livro. O surgimento da Bíblia é contemporâneo com o surgimento da escrita manuscrita. Quando surge a escrita manuscrita, em que a gente vivia em tribos, surgiram as grandes religiões monoteístas. Primeiro veio o judaísmo, depois o cristianismo, depois o islamismo. Foram 3 religiões, todas baseadas nos livros. Tanto que a palavra Bíblia é o livro. Bíblia é o livro. E a partir do momento que surge a escrita, a gente conseguiu criar as religiões. Se não tivesse o livro, a escrita manuscrita, não haveriam as grandes religiões. Para vocês terem a noção da importância das mudanças de mídia. As religiões permitiram que as pessoas conseguissem conviver fora das tribos, as tribos passaram a ter um Deus único, puderam se entender, e a gente começou então a estruturar cidades, países maiores, porque as pessoas começaram a não ter aquela briga tribal. Eu não gosto de você, você não sei o que lá, né? Não, as pessoas tinham um Deus, então as pessoas podiam viver em lugares diferentes e se entender porque existia um Deus acima das tribos. Isso foi importante para a gente poder crescer. Então, quando a gente vai olhar para o passado, por exemplo, quando surge a oralidade há 70 mil anos, para vocês terem uma noção, a gente era nômade. A gente só conseguiu deixar de ser nômade e criar agricultura, domesticar os animais, passar a viver em aldeias e tribos, quando a gente começa a falar. E aí, quando a gente começa a falar, a gente ganha uma sofisticação e começa a viver e deixa de ser nômade. E passa a viver em cidades. Em microcidades, em aldeias.
toda vez que mudou a mídia na sociedade, toda vez que introduziu uma nova mídia na sociedade, a sociedade entrou em processo radical de mudança. Eu, no meu doutorado, tenho um capítulo completo para comparar a chegada do digital com a última revolução forte que nós tivemos, foi a chegada do papel impresso, 1450, na Europa. Se vocês analisarem o surgimento de 1450 na Europa, você vai ver que em 1500 surge um movimento religioso do Lutero questionando a Bíblia. E o Lutero só surge, e ele só não é enforcado, queimado, jogado na fogueira, porque ele começa a imprimir as ideias dele, e aparece isso num filme que chama Lutero, tem no YouTube. Você vai ver que ele, quando o pessoal quis passar o rodo nele, o pessoal não deixou, porque ele já estava conhecido por todo mundo, porque ele circulou as ideias dele através da impressão. Tinha lá na época uma rede social de cavalo, foi distribuindo, era um WhatsApp a cavalo. Então ele distribui as ideias dele. Então naquele momento, com o surgimento do papel, escrito impresso, ele começa a difundir as ideias dele, lança a Bíblia em alemão e rompe uma hegemonia monopolista da igreja de vários séculos. E ali você começa o processo do surgimento da República e do capitalismo. E foi a República e o capitalismo, sistemas mais sofisticados do que tinham antes, que permitiu a gente crescer de 1 para 7 bilhões. Se vocês analisarem na história, 1800, que é o marco que eu perguntei para vocês, 1800 é exatamente o ano que as revoluções liberais consolidam a República e o capitalismo. 1800. Primeiro a Revolução Inglesa, depois a Revolução Americana, depois a Revolução Francesa, que afastam o rei do poder e colocam a República. E foi a República e o sistema de livre mercado, com empresas, com parlamentares, com mudanças de poder ciclicamente, que a gente conseguiu chegar de 1 para 7 bilhões. A gente só conseguiu chegar em 7 bilhões, primeiro porque a gente mudou a mídia em 1450. E depois que nós reestruturamos a sociedade a partir de 1450. Então, o que eu estou mostrando para vocês, que a mudança de mídia é o principal fenômeno da história do ser humano. E nós estamos vivendo uma mudança de mídia. Só que nós estamos vivendo uma mudança de mídia, e esse é o nosso quarto passo. Nós estamos vivendo uma mudança de mídia como nunca vivemos antes. Essa mudança de mídia, ela é extremamente mais disruptiva de tudo que nós já passamos, e vocês têm que se preparar para fenômenos e fatos que nunca imaginaram que ia acontecer, vão acontecer. Vocês se preparem, porque a gente está entrando, vocês são novos, vocês ainda vão viver bastante tempo, vocês vão assistir mudanças que vocês nunca imaginaram que iam acontecer. Porque nós estamos mudando a placa-mãe da sociedade, e dessa vez nós estamos mudando uma coisa que fecha um ciclo de 70 mil anos. Desde a chegada da oralidade até agora, a gente pode dizer que o ser humano teve uma primeira etapa e nós estamos entrando numa segunda etapa do ser humano. Aí vocês vão perguntar, Nepô, o que é essa grande mudança que está impactando? Vamos analisar. Eu quero que a gente pegue um fato concreto. Eu não vou falar de viagem. Eu vou pegar um caso concreto. Vamos comparar o Uber com uma cooperativa de táxi, para vocês entenderem as mudanças que vão acontecer na política, na religião, nas empresas, na administração, na vida das pessoas e tal. Vocês vão entender, no momento que vocês conseguirem entender, o que muda de uma cooperativa de táxi para o Uber. Por que a gente passa da cooperativa de táxi para o Uber? Se a gente entender isso, a gente consegue entender o DNA da nova sociedade. O modelo
Presta atenção, galera. Pessoal de administração, RH principalmente, porque isso é um negócio que vocês vão começar já com a diferença em termos de mercado. Pessoal de marketing também. Galera, olha só. A estrutura básica do modelo de administração, quando a gente fala administração, e eu começo a dizer que a gente está entrando num novo modelo de administração, o pessoal fala assim, depois você está dizendo que vai acabar a administração? Olha só o que eu vou dizer. A administração do ser humano, de todas as espécies humanas, a administração é eterna. A administração é eterna. Vamos supor, a administração começa aqui e ela vem para cá ao longo da história e todas as espécies vivas precisam de um modelo de administração. Sem administração não tem comida, não tem água, não tem roupa, não tem nada. É necessário a organização, é necessário a administração. Então, primeira coisa, eu não estou dizendo que a administração vai acabar. Está claro isso? Eu estou dizendo que a administração é eterna. Só que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que o modelo de administração da sociedade dos Sapiens depende da mídia que nós temos. Quando eu introduzo uma nova mídia, eu posso criar um novo modelo de administração e eu vou mostrar para vocês qual é o novo modelo de administração que a gente está criando. E por que a gente está criando? O que vocês estudaram na escola, o pessoal de RH, o pessoal de administração, tomara que eu não piso no teu celular. O que o pessoal estudou, vocês estudaram gestão. Tudo que o pessoal faz é gestão, antes do digital. O Uber não é mais gestão. Eu vou explicar para vocês que não é mais gestão. É administração? É administração, mas não é gestão. Depois, tem diferença entre gestão e administração? Para mim tem. O que é a gestão que vocês conhecem? Como é seu nome? Ana Paula. Ana Paula é minha estagiária. Tudo bem, Ana Paula? Tá certo. Então, eu e a Ana Paula, que é minha estagiária e tal. Aí eu vou chegar para ela, Ana Paula, a tua atividade hoje, escreveu tudo aqui, a tua atividade? Escreveu. Então, a Ana Paula recebeu as minhas orientações. Ana Paula recebeu as minhas orientações, presta atenção. Eu falei para Ana Paula e ela escreveu. Eu falei oral. Ela escreveu escrita. Então, o modelo de administração que eu estou coordenando a Ana Paula é um modelo de administração baseado em duas comunicações, que é tudo que funciona nas empresas. Ou eu mando e-mail, ou eu telefono, ou eu falo, ou qualquer coisa. É oral escrito, sim ou não? Sim. Então, gestão funciona, precisa de um gestor, de um gerente, oral e escrito. Um gestor, dentro do modelo da gestão, usa as ferramentas de comunicação oral e escrita para receber informação, tomar decisões e mandar as decisões de maneira oral e escrita. Bilhete, e-mail, carta, ordem oral, falando, etc. Tá bom? Isso é gestão. Isso aqui é a divisão, ó. Vocês estão na gestão. Se ferraram. Aqui a galera. Divisão aqui, gestão. Oral escrito. Essa galera só fala e tal. Vamos ver o Uber. Vocês estão no Uber já na parada. Se deram bem, estão aqui. Então olha só. Como é que funciona o Uber? Olha só a mudança. Aqui é a cooperativa de táxi. Oral escrita. O diretor recebe uma reclamação. Aí ele vai ver se vai dar um esporro no cara lá da cooperativa, mas ele não vai dar porque o cara acaba elegendo ele, aí ele vai passar a mão na cabeça, aquelas coisas que a gente sabe. Gestão. O Uber é curadoria. É administração? É.
Curadoria. Vou chamar de curadoria. Como é que funciona o Uber? Preste atenção, galera. No Uber não tem comunicação oral escrita. Olha o que eu vou dizer. O modelo de administração do Uber não usa nem papel, nem bababá, nem conversinha, não muda nada. Como é que o Uber funciona? O Uber funciona o seguinte: eu acabei de pegar o motorista que entrou no Uber, não passou pelo pessoal de RH, não tem RH no Uber. O motorista começa a trabalhar. Ele é avaliado pelo passageiro. Se ele tiver estrelinha, ele continua no Uber. Se ele não tiver estrelinha, ele sai do Uber. No Uber, não tem papinho. Eu não falo com o motorista. Eu não digo pro gerente do Uber que eu quero tirar o motorista. Na estrelinha, eu defino. Isso vai para uma inteligência artificial e a inteligência artificial define quais são os motoristas que vão continuar e que não vão continuar no Uber. Isso aqui, claramente eu entendo como é que faz o modelo de administração. Isso aqui é um troço completamente novo. Isso não é mais gestão. O Uber não é gestão. O Uber é curadoria. O Uber é o novo modelo de administração. Não tem carteira assinada. Não tem patrão empregado. Quantos gerentes tem no Uber? Vocês sabem? Quantos gerentes tem no Uber? Zero. O Uber só é Uber porque matou todos os gerentes no cemitério. Tá dando para entender? Saiu uma matéria comigo que eu disse assim: vamos acabar com os gerentes. Eu tive que sair de boné e óculos escuros durante 2 semanas. Porque teve uns gerentes atrás de mim, nego queria... Mas eu não estou falando que vai acabar o gerente aqui. Tá dando para entender? Aqui continua tendo gerente. Porque é o modelo de comunicação oral escrito. Aqui não tem mais gerente. No Airbnb não tem gerente. Na estante virtual não tem gerente. No Mercado Livre não tem gerente. É tudo na base do quê? Estrelinha. Aí vocês vão dizer: pô, tranquilo, eu já uso aplicativo, para mim é tranquilo, eu entendo essas coisas perfeitamente. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte: saber usar é uma coisa, criar o Uber é algo completamente diferente. Vocês estão preparados para usar celular e usar o Uber. Vocês não foram preparados para criar um Uber. Vocês não foram preparados para ser um profissional de RH no Uber. Vocês não foram preparados para ser um profissional de administração no Uber. Vocês não foram preparados para esse novo mercado. Vocês foram preparados para trabalhar aqui. Só que aqui está acabando, galera. E aqui está começando. Aí vocês vão falar: meu Deus, vou pular da janela. Aí vou pular da janela. Eu só quero dizer o seguinte: se for pular da ponte, ficou desesperado com a minha palestra, não bota meu nome no bolso. Porque vai ver lá meu filme. Se mata dizendo: eu não estou satisfeito com essa uberização, se mata. Mas preste atenção. Aqui existe um risco e uma oportunidade. Tá dando para entender que tem uma oportunidade também? Do pessoal que consegue entender o que está acontecendo? Tem uma galera que vai ficar chorando aqui. E tem uma galera que vai ficar vendendo lenço aqui. Então é fundamental para vocês que estão se formando, vocês entenderem que não é só vocês. Não é só vocês. Toda a geração que está sendo formada hoje, pelas as faculdades de graduação, diria, no Brasil e no mundo praticamente, está se preparando para trabalhar num mundo que está acabando. Aí você vai me perguntar: Nepô, quinto passo. Nepô, por que a gente criou um novo modelo de administração? Aí eu fecho o circuito. A gente precisa criar um novo modelo de administração porque a gente aumentou a complexidade. Você vai ver que o Uber, o que ele faz basicamente é lidar melhor com uma complexidade de mais gente.
E aí vocês vão falar, esse modelo de comunicação que a gente está usando, porque quando a gente começa a falar de oral escrito, a gente olha para os mamíferos e vê lá os leões gritando, os lobos fazendo barulho, né? Os elefantes fazem barulho também, os elefantes de alguma forma se entendem pelos ruídos. O ser humano criou a escrita, mas a escrita, de certa forma, é uma coisa que parece... É a oralidade no papel. Para a gente fechar, para vocês perguntarem, eu vou dizer para vocês o seguinte: nós estamos com a curadoria, no século XXI, começando a imitar o modelo das formigas. A curadoria é baseada na forma das formigas se administrar. E é isso que é a grande diferença que faz aí se falar de organizações exponenciais. O que é exponencial é imitar as formigas. Eu vou explicar para vocês como é que a formiga funciona. Formiga é demonstração de comunicação da formiga. Aqui tem o primeiro caminho das formigas. Aqui, ó. Aqui no meio tem um segundo caminho das formigas. Aqui. E aqui tem outro caminho das formigas. Tem 3 caminhos de formiga aqui. Eu sou uma formiga, tá certo? Então eu venho aqui nesse caminho para ver se tem comida lá, no final. Aí tem esse caminho aqui, eu entro por esse caminho aqui. Beleza. Chego aqui, só um minutinho que está atrapalhando a formiga. Aí, vem para cá, não tem comida aqui. Não tem comida. Aí vem embora. A formiga vem embora. Aí vem para cá. Entro aqui, também não tem comida. Aí vem aqui, tem uma batatinha frita que eu vi que tá rolando aí, de repente rola, hein? Ali ela aqui, ó, tem comida, presta atenção. Vazia, mas tá aqui, ó. Interessa. Aí a formiga descobriu que tem comida aqui. Aqui, ó. O que a formiga vai fazer, galera? Ela não vai mandar carta, ela não vai gritar. O que a formiga faz? Ela tem um mouse bundástico. Mouse bundástico. Um mouse na bunda. Ela vem curtindo o caminho com a bunda dela. Ela vem curtindo o caminho. Presta atenção. Ela vem marcando o caminho com a bunda. Quando ela chega aqui, as outras formigas que estão vindo, elas veem que tem uma curtição. Aqui tem estrelinha. O motorista tem 5 estrelas. O cara do Mercado Livre é bacana. O cara do Airbnb, o apartamento é limpo. O que o cara faz? O cara vem aqui direto. Ou seja, o modelo de comunicação da formiga é mais complexo que o modelo de comunicação que a gente tinha antes. É por isso que a gente está adotando. O que faz a diferença na sociedade hoje são as empresas que estão adotando este modelo, porque ele é exponencial, ele é melhor, ele é mais barato, ele faz a diferença. Então, no livro, na última parte, eu faço uma sugestão para as empresas que estão aqui desse lado, que elas têm que criar uma área separada para experimentar isso aqui de maneira separada. Aqui fica o velho e aqui fica o novo. O novo vai trabalhar com o modelo das formigas e o velho vai trabalhar com o modelo dos mamíferos. É isso que eu sugiro como metodologia. Então, numa visão rápida, tudo isso aqui eu detalho no livro, que eu vou sortear daqui a pouco, e vou vender também. Nesse livro aqui, na primeira parte, eu faço uma visão filosófica, quais são as mudanças filosóficas que a gente tem que passar, o que são as mudanças de mídia na sociedade, e no final, como a gente migra de uma organização tradicional para uma organização nova. Aqui. Essa é a explicação. O livro é fininho, mas demorou 11 anos para ser escrito. Exatamente para você ir concentrando, ele ficou fininho assim e tá bem bacaninha. Bom, galera, perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala. Você acha que nós,
Como é seu nome? Fernando. Pergunta do Fernando. Como é que a gente consegue se preparar para essa nova fase? Existem duas vertentes, Fernando, hoje, em relação a esse mundo digital. Existe uma corrente de pensadores que está pensando da seguinte maneira: o mundo digital vem, não vai mudar muita coisa, o mundo sempre foi assim, as coisas não vão ser alteradas, as empresas, eu acabei de ler um livro agora na internet comentando, o cara diz que as empresas tradicionais vão continuar ditando as regras, que as coisas não vão mudar, etc, tal, papá. Isso é a opinião do cara. Então esses autores levam essa discussão desse jeito. Não conseguem visualizar isso que eu estou mostrando para vocês. Existem outros autores, aonde eu me incluo, que estão vendo uma mudança profunda na sociedade. Uma mudança, a maior mudança que o Sapiens já passou, e na minha análise, a gente pode dizer que o Sapiens é o Sapiens pré-digital e o Sapiens pós-digital. Tal é a mudança que a gente vai ter. Porque se vocês pararem para pensar, a gente começa a jogar essa história de estrelinha, vai jogar estrelinha para político, vai jogar estrelinha para tudo. Quando a gente começa a pensar em Bitcoin é um negócio ainda mais sofisticado nessa linha de raciocínio. Porque você começa a produzir moeda sem banco central. Você começa a produzir moeda sem a necessidade de um país. Você acaba com a coisa do banco central, você acaba com a coisa do banco. Não há necessidade de ter um banco, porque tem um banco porque é seguro. Agora, se você tem uma moeda que é segura sem banco, sem taxa, as pessoas vão adotar a moeda sem taxa. Então eu mudo completamente o sistema financeiro. Eu mudo a coisa básica, estruturante, que é o dinheiro. Isso ainda está no processo. E isso ir mais para frente. E a inteligência artificial vai entrar e a gente começa a pensar em várias outras coisas, porque aí isso vai estimulando a inovação, aí coisa da saúde, as pessoas morrendo mais tarde, a gente implantando chip no cérebro, a gente começando a alterar o próprio DNA do ser humano, de repente pode começar a pensar em alterar o DNA das pessoas não precisarem mais comer, viver de sol, que nem uma placa solar. Aí as meninas que vivem de sol vão falar, hoje eu não vou tomar sol porque eu estou muito gordinha, porque aí eu vou ficar na sombra, para não engordar. Quer dizer, então a gente começa a ter uma série de mudanças. Isso tudo vai acontecer porque a mudança não é só na administração. Eu começo a criar um ciclo de inovação totalmente diferente. Nós vamos ter, essas mudanças que estão acontecendo no Brasil na área de política, que a gente está vendo esses políticos presos, que a gente leva susto, pô, esses caras estão presos, o que está acontecendo? Isso tem a ver com rede social. Se não tivesse rede social, o Sérgio Moro já estava sendo juiz lá em Mato Grosso, contando boi. Já tinham mandado ele para Mato Grosso. Ele não vai para Mato Grosso porque tem um apoio da população toda. E hoje qualquer coisa que acontece, todo mundo está sabendo. Cara, não é verdade, pô, mas tem o WhatsApp, 6 milhões de pessoas já viram a mala de dinheiro. Como não é verdade, a mala de dinheiro do cara aqui acabou, não tem discussão. Então a gente vivia num obscuro, os meios eletrônicos de massa, a gente vivia numa escuridão e acendeu a luz. Isso está acontecendo no geral. Não vai ser só o começo, porque a gente só está vendo o que estava acontecendo de ruim no passado, mas a gente não criou o novo. Nós vamos criar um novo modelo de república, nós vamos criar um novo sistema econômico, nós vamos começar a criar novos modelos, novas formas de pensar os países. Tudo isso vai acontecer. Claro que o tempo não é o tempo das tecnologias, é o tempo das nossas mentalidades. A dificuldade que eu vejo hoje dos meus alunos, Fernando, o problema que eu vejo hoje nas pessoas é um problema seguinte: nós não conseguimos superar a nossa mentalidade do século passado. É tão forte, tão profundo, ainda é mais grave no seguinte: nós fomos educados para não pensar. Nós fomos educados para não pensar com a nossa própria cabeça. Nós não fomos estimulados a pensar com a própria cabeça. E nesse mundo novo, nós estamos sendo demandados por pensar com a própria cabeça. Só que nós não temos ferramenta para fazer isso. Nós não musculamos a nossa área do cérebro que pensa. A gente não sabe pensar direito. Então você me pergunta, como é que a gente enfrenta isso? Primeiro, uma visão boa de cenário.
eu acho que tem que passar por algumas coisas que eu estou dizendo aqui. Uma visão clara do que está acontecendo. E a partir daí começar a ver as oportunidades que aparecem. E um trabalho individual muito forte, pessoal, de aceitar mudança. É difícil. E eu brinco sempre o seguinte, isso pode ser um problema, mas pode ser um desafio bacana também. Viver numa época como a nossa tem um peso, mas tem uma coisa legal também. Entendeu? Muito pior teria se você tivesse nascido em 1933, antes da chegada de Hitler ao poder. Seria muito pior. A gente agora já está vivendo uma outra etapa. Alguém mais quer perguntar? Esses acontecimentos, você acha que a mídia impressa em algum tempo ela vai deixar de existir? Vai tudo passar para o mundo digital? Digamos assim, a ideia, por exemplo, é fácil ver isso. Quem tem filho aqui com idade de ler jornal? Levanta o dedo. Quem tem filho aqui com idade já de ler jornal? 3, 4, eu, mais você, talvez você. Alguém lê jornal esses meninos? Abre jornal de papel? No domingo. Os meus filhos não abrem jornal. Eles querem alguma coisa, é a internet. Então, na verdade, uma vez me perguntaram essa história, e eu acho que a gente tem que colocar a situação da seguinte maneira. Vamos colocar isso de uma outra maneira. Eu estava lá fazendo uma palestra sobre o futuro na Rádio MEC, e o pessoal me perguntou, e o futuro do rádio? Aí eu falei, olha, sai desse corpo que não te pertence. Vamos discutir o futuro do áudio à distância, que é o que você está me perguntando. É o futuro da palavra impressa à distância. Com certeza isso vai continuar tranquilo. Que a gente está chamando de escrita à distância. Aliás, cresceu. O número de pessoas que escrevem aumentou muito. E que pessoas que leem também aumentou. Mais do que no passado, porque todo mundo está ali no celular, no computador. Né? O que eu acho que não vai continuar, porque é uma coisa completamente já obsoleta, é o vascaíno, lá o menino que trabalha lá, é o vascaíno. Não é que o vascaíno vai acabar. Não é que o vascaíno vai acabar. Poderia, mas não vai. Entendeu? Olha só, não é isso. O vascaíno que entrega jornal, ele acorda 4h30 da manhã, ou 4 horas, para distribuir o jornal, para deixar um pedaço de papel que eu poderia ler num negócio. Isso eu não acho que vai continuar. Eu acho que isso realmente não faz sentido isso, né? Porque é uma coisa assim, que digamos assim, é uma mania que algumas pessoas têm, porque poderiam ter acesso ao jornal de outra forma. Desculpa interromper, eu tinha essa pergunta, e exatamente aí você entrou no ponto do jornal, porque com o relançamento agora do JB, o JB voltou a circular, e daí tem uma entrevista, fizeram uma entrevista com o novo dono do JB, cara aí do Rio, que falta o nome dele agora, enfim, e perguntaram exatamente isso para ele, por que ele vai estar lançando um jornal agora, relançando um jornal, numa época digital. Né? E ele respondeu o seguinte, ele não acredita que vai acabar nem em tão pouco tempo o jornal impresso. Porque, por exemplo, ele dá uma ideia, por exemplo, os Estados Unidos é uma das corporações maiores, a mídia maior, e o jornal lá ainda é vendido muita coisa. Então aqui no Brasil, comparando mercados, né, ele falou que ele não acha que a mídia impressa, né, deva acabar nem tão cedo, né, ser engolida, vamos dizer assim, pela mídia digital. Claro, ambos têm plataforma, continuam com a plataforma digital e tudo, mas eu acho que aqui no Brasil as pessoas às vezes são um pouco preguiçosas de ler. Se elas já não usam livros, elas preferem mais o digital. o jornal só Muita faz gente não lê dispor. livro, o jornal também não vai ser comprado, vai ser vendido. Jornal, aí eu não sei, mas Digo no Brasil.
Eu acho que essa coisa é o seguinte. A discussão que eu acho interessante aí é o seguinte. O LP acabou, virou periferia. O Fusca acabou, virou periferia, virou relíquia. Né? Então, assim, não é mais a ferramenta líder de mercado, com certeza não. Se ela vai ter aí, digamos assim, um pessoal nostálgico durante um período, etc. tal, tudo bem, pode ser que tenha. Mas é nostálgico. A liderança hoje, por exemplo, você pega a TV Globo. TV Globo é Netflix. O próprio TV a cabo, quer dizer, a ponta tá por aí. Não é a TV Globo. Ah, mas a TV Globo continua e está ganhando dinheiro ainda. Tá, tudo bem, está ganhando. Mas o não é líder. Quem é líder é outra coisa, é vagão, não é locomotiva, é vagão.